Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por estarmos aqui em mais uma noite, louvando a Deus, agradecendo, bendizendo e tendo a oportunidade de, mesmo separados, estarmos juntos nessa hora. Pastor Onésimo, boa noite. Boa noite, meu irmão. Graça Bem? e paz, tudo bem? Graça e paz. Dê um alô para os irmãos aí de casa, é tempo da gente agradecer ao Senhor. Louvamos a Deus por suas vidas e dizemos que estamos felizes de poder estar aqui, Amém. sendo um pouquinho de instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Amém. Nós, desde já, convidamos você que está se conectando para que compartilhe essa mensagem com seus contatos, marque aí em comentários os nomes das pessoas mais conhecidas, pegue sua Bíblia, já deixe sua Bíblia de jeito para que possa ser utilizada. Usaremos em alguns textos nessa noite. Você que está no Instagram, boa noite também, que Deus abençoe sua vida. Cremos que Deus falará aos nossos corações. O tema dessa noite vai ser propício para todos nós. Falaremos nessa noite sobre esse tema, domínio próprio. Domínio próprio, pastor. O que a gente já tem a dizer a respeito disso? O que é o domínio próprio, hein? Não é fácil, mas a Bíblia declara que domínio próprio é um dos gomos do fruto do Espírito, ou seja, não sou eu que me domino, é o Espírito Santo que me domina. O Espírito Santo gera isso naqueles que foram transformados por Cristo. Olhem, coisa boa, a noite promete. Abra sua Bíblia, desde já convido você para que abra sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 11. Então, desde já, guarde o seu coração para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, ao ouvirmos sobre isso. Nossas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo de número 11. Vamos ler de forma responsiva, pastor Onésimo? Lerei os ímpares, o senhor responderá lendo os versículos pares. Amém. É possível? Salmo de Davi: o Senhor é forte refúgio. Assim está escrito na palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador sobre a parte, será a parte do seu cálice. Todos, vamos ler juntos? E você também em sua casa, no 7º versículo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Louvado seja Deus por sua palavra. Amém. Cremos plenamente que Davi, ele demonstra isso não só nesse salmo, mas em outros também. Todas as vezes que o nosso coração se sentir ameaçado, nós podemos colocar a confiança no Senhor. É exatamente essa a mensagem desse salmo. O Senhor é forte refúgio. Acredito que esteja escrito aí nesse título que está na sua Bíblia. E é legal porque, confiantemente, Davi deposita sua confiança em Deus. Quando a vida desmorona, pastor, a vontade de fugir é grande, não é? Com certeza. E a gente começa a perceber que essa vontade de fugir acaba gerando, por vezes, um certo desespero, um incômodo. Alguns ficam depressivos, se entristecem, perdem a vontade de fazer qualquer coisa. Outros se revoltam. Isso é forte. E, de certa maneira, o Salmo aqui vai nos apresentar, pelo menos, algumas percepções que Davi tinha diante de Deus, que seguravam seu coração em momentos difíceis. Primeira percepção teológica. 4º versículo. O Senhor está no seu santo templo. Olha que coisa boa. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, Deus está no seu trono. Seus olhos estão abertos. Ele vê absolutamente todas as coisas. E a seu tempo,
cumprirá o seu querer. Uma outra percepção aqui é que ele vê, no 5º versículo também, né? O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. De certa maneira, o que o Salmo está nos dizendo é, sobre todos nós virão momentos difíceis. Justos e ímpios passarão por momentos complicados. E aí ele diz aqui, crises, de certa forma, elas podem servir como testes nas nossas vidas, oportunidades para a gente avaliar o que é verdadeiro, o que é sólido, o que é bom para as nossas vidas mesmo, ou não. É tempo da gente fazer isso, irmãos. É tempo da gente avaliar o que de fato Deus quer para cada um de nós. E além disso, versículo 7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. É uma percepção espiritual. Se a gente precisa de alguma coisa nesse mundo, é a consciência de que Deus continua a ser o mesmo, Ele não vai mudar, Ele é justo. Ele não está sendo, em nenhum momento, alguém que perdeu o controle das coisas ou perdeu o juízo. Jamais. Nós fazemos isso. Nós, por vezes, agimos mais pelo impulso, sem conseguir ter um domínio próprio. Deus tem um domínio pleno de todas as coisas, de suas ações, de seus intentos, de seus planos. Deus tem o controle. Deus é justo. Por isso eu gostaria de te convidar, em cima dessas percepções, a confiar em Deus, a tentar fazer e falar ao seu coração, descanse, ainda que seja difícil nesse momento, sussurre ao seu coração, o Senhor é o seu refúgio. É tempo da gente fazer isso, né, pastor? É precioso, a palavra de Deus é linda, né? É uma delícia ser crente, fala sério. Muito. Quando a gente faz isso, sinceramente, eu gostaria que a gente aproveitasse esse tempo aqui, parasse tudo, vamos, antes de dar continuidade, mas que a gente clamasse a Deus para que Ele fale aos nossos corações, em primeiro lugar, clamar a Deus para que o nosso coração possa amar ao Senhor, cada vez mais, então, que Ele fale, mas que esse coração responda com amor a Ele, e além disso, clamar para que esse amor seja o suficiente para que a gente não se desespere. Vamos orar por isso? Eu queria pedir para que o pastor Onésimo pudesse fazer essa oração intercessória por todos nós, pedindo para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e para a glória dEle, possamos ser abastecidos nessa noite. Pode orar, pastor, por favor? Deus, nós louvamos o Teu nome, porque apesar de nós, Tu permaneces firme no Seu trono, inabalável, e é essa verdade que acalenta o nosso coração para a gente continuar caminhando, Senhor. Fortalece a nossa fé, anima o nosso ser. Nós clamamos, Deus, que nós tenhamos a percepção vinda da parte do Teu Espírito Santo para nos submeter ao controle do Senhor, porque o Senhor controla todas as coisas. E não temos o direito de nos posicionarmos contra, não temos o direito de nos rebelarmos, ao contrário, temos o dever, e isso gerará em nós um prazer de andar debaixo da Tua graça, debaixo do Teu controle, debaixo da Tua direção. Tu és o Deus todo misericordioso, mas Tu és também o Deus todo poderoso, e nós queremos caminhar nessa perspectiva de que nada nos faltará daquilo que o Senhor realmente prometeu, que Tu és fiel. E o Senhor permitirá às vezes até as lutas para tratar conosco, porque para nós vale mais estar contigo do que receber várias bênçãos materiais. Cuida de nós, fala o nosso coração, abençoe a minha boca, a boca do Júnior, o coração de cada irmão que está nos assistir, no nome de Jesus. Amém. 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 Eu saí, pastor. Eu voltei, pastor. Eu estou sem blusa. Aqui está um calor. Amém. Eu vou até tomar um pouco d'água. Queria ver aqui quais são os comentários dos irmãos que estão participando remotamente conosco desse tempo especial. A Nilda já mandou um oi. Juliano Ribeiro, o senhor conhece? Boa noite, que o amor de Deus se faça presente na vida de cada um de nós. Amém. Camilinha, Márcio, Deus abençoe vocês também, queridos. Tia Marlene, um abraço para a senhora, viu? Cleuzinha mandando aqui, ó, marcando o nome de todo mundo, marcou da Dirce, da Júnia, da Damaris, da Maris, eu acho, Neuci, Raquel. Marcelão, um oi para você, Marcelão, tudo bem? Que joia. Tia Marlene, Nilda,
Boa noite, pastores, Deus abençoe. Ivanilda também, que Deus abençoe a vida de vocês. É precioso a gente poder, em momentos como esse aqui, tentar fortalecer o coração. Tem dias que a gente fica com o coração mais embaçado, não fica? Parece que a imagem não fica tão nítida. Parece que chegaram com o dedo bem gorduroso e colocaram o dedo em cima da lente do seu óculos. Não fica um negócio horrível para limpar, pastor? Horrível. Pastor, que essa questão do domínio próprio aí, como é que a gente pode começar a, de alguma maneira, falar sobre isso, hein? Então, nós vamos tentar conversar um pouco usando esse livro novamente, que é o livro do Charles Wembley, O Fruto do Espírito, e ele vai trabalhar o domínio próprio de uma maneira muito interessante. Ele diz assim que nossas vidas são como rios, úteis na sua energia e destruidores na sua força. Vai depender de como canalizamos. O domínio próprio é isso. Nós temos impulsos dentro de nós que necessariamente não são maus, mas eles precisam ser bem canalizados. Necessariamente esses impulsos não são maus. Vou dar um exemplo aqui bem interessante. Deus me fez, e fez você também, Deus me fez com atração sexual pelo sexo oposto. Glória a Deus. Deus que nos colocou isso. Glória! Eu não sou atraído pelo sexo igual, entendeu? Isso é de Deus. Agora, Paulo diz assim, para que ninguém fique abrasado e nem pensando mentes prostituição, que cada um tenha a sua própria esposa, ou então cada irmã tem o seu próprio marido. Amém. Está entendendo? Amém. Então, o problema do desejo por uma pessoa do sexo oposto não é necessariamente mal. Ele se torna mal quando eu desejo a esposa do meu vizinho. Ou aquela que não é sua esposa. Sim, ou deseja a minha namorada antes da hora. Isso que está errado. Boa, pastor. Então, não significa, então, o problema estar naquilo que temos, mas a canalização Sem disso. dúvida, sim. Bom começo, hein? Hoje, pode esperar que hoje vem. Vem muita coisa boa por aí. Creio que Deus tem muito a nos dizer. Tem uma frase que o senhor ficou de compartilhar aí conosco, pastor. Nossas vidas, como é que é essa frase? Compartilhe conosco. Essa primeira. Hã? Nossas vidas são como rios, úteis nas suas energias e destrutivo na sua força. Aí tem uma história interessante que ajuda. O rio, por exemplo, tem poder para espalhar nutrientes às suas margens. Tanto é que quem entende de lavoura sabe que o melhor lugar para cultivar é à beira do rio. Tem muito mais fertilizante. Verdade. O rio também tem capacidade, se represado, de gerar muita energia para alimentar uma cidade inteira. Amém. E se represado também pode ser usada, a sua água pode ser usada para irrigar uma terra enorme, seca. Agora, se ele perde o controle, como se dizia lá na roça, se ele desembesta direção abaixo, ele pode destruir casas, ele pode destruir plantações, ele pode arrebentar com estradas. Controlar a força da água é praticamente impossível. Gerenciado. Verdade. Boa, pastor. Então, assim como a gente possui impulsos, desejos, sentimentos dentro de nós, que se não forem bem canalizados, podem destruir, nós cremos plenamente que esses impulsos, desejos e sentimentos podem também glorificar o nome de Deus. Olha que coisa especial. Sim, sim. Não é não, pastor? Com certeza. Olhando para isso aí, lógico que a pergunta que surge dentro desse quesito, talvez seja essa. O que aprendemos sobre o domínio próprio? O que aprendemos? Eu gostei demais dessa imagem. O cachorro está equilibrando um bolinho aqui, como é que é o nome disso aqui, Felipe? Cupcake. Cupcake, aqui, ó, aí, o pastor que mandou bem aqui. Está equilibrando o cupcake aqui, ó. E não ficou desatento, não derrubou e também não abocanhou. Você conseguiria fazer isso? Ultimamente, nessa quarentena, tem alguns que estão ganhando uns quilinhos aí, né? Além de ser período de frio, onde geralmente a gente ganha um pouquinho mais de peso,
essa quarentena tá revelando muita coisa. Você que pode fazer, faça um exercício em casa, faça uma caminhada na hora que puder aí com sua máscara, onde for, mas faça alguma coisa. Principalmente, se controle, domínio próprio. Por quê, pastor? O que a gente aprende sobre esse domínio próprio? Ou aprende com o domínio próprio? Entre outras coisas, uma primeira coisa é que nós precisamos muito mais do controle que vem do alto, do que do autocontrole. Vamos ler um texto que fala sobre isso? O senhor poderia ler o texto clássico lá de Gálatas? Gálatas 5, 16 em diante. O senhor poderia fazer a leitura desse texto? Certeza. Por favor. Abra sua Bíblia em sua casa, ou onde você estiver. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no 5º capítulo, a partir do versículo 16. Epístola de Paulo aos Gálatas, em seu 5º capítulo, a partir do versículo 16. Pastor Onésimo fará a leitura desse texto. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. E que contraste, né? Um contraste entre aquilo que a nossa carne pede, de frente, contrastando com aquilo que o Espírito gera em nossas vidas, o que o Espírito produz. Como o pastor Onésimo gosta de falar, os gomos do fruto do Espírito Santo, as características que o Espírito Santo reproduz em nossas vidas, elas não são inatas no nosso ser. A gente não nasce com elas. Elas precisam ser produzidas, precisam ser germinadas, cuidadas, muito bem amparadas, para que de alguma maneira se desenvolvam. Amém. Vamos cantar esse cântico que é um pedido, uma súplica para que Deus reine em nossas vidas, em nome de Jesus. Ô Luísa, hoje não tinha playback, Luísa. Eu prefiro playback. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim,
Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos porque, ainda que não clamemos e não reconheçamos o seu reinado, o Senhor reina. Seu reinado independe do nosso reconhecimento, independe da nossa devoção. Seu reinado é grandioso, seu reinado se estende dos céus à terra. Seu reinado faz com que os nossos corações se sintam seguros. E é por isso, ó Deus, que num sentimento completo de devoção e de humilhação diante da sua grandeza, clamamos: reine em nossas vidas, reine de novo em nossas vidas, e amanhã de novo, e depois de amanhã mais uma vez. É como se fosse um pedido repetido e redundante, mas nunca é demais reconhecer: precisamos do teu reinado sobre nossas vidas, ó Deus. Tu és Rei, Tu és Senhor, bendito seja o seu nome. Por isso, ó Pai, pedimos, ajude-nos a gerenciar, a governar, a dominar bem nós mesmos, os nossos próprios corações, pensamentos, impulsos, desejos e sentimentos. É sobre isso que falaremos nessa noite, ó Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Opa. Obrigado, Felipe. Então, irmãos, o tema dessa noite é esse: domínio próprio. Pastor, vamos dar uma olhada aqui se tem alguém fazendo comentários aqui na nossa transmissão. Eu só estou tendo pelo menos aqui, o contato com quem faz comentário no Facebook. Quem está fazendo no Instagram, eu estou sem esse contato por agora. Tem algum comentário aí, Felipe? Quiser compartilhar com a gente, fale. Luísa, eu vou mandar um abraço especial para você, para sua família. O nosso coração fica até enternecido. A autoestima da gente até melhora. Que coisa boa. Cleuzinha ainda marcando muita gente. Marcelo Bolonha, abraço, reverendo Onésimo Cleuzinha. Conhece Marcelo Bolonha? Missionário no Paraguai. Mande um abraço para ele aí, pastor. Vai aí, é para o senhor. Ô, Bolonha, Deus te abençoe, querido. Bom tê-lo aí assistindo a gente. Falando em Bolonha, me lembrei de alguma coisa bolonhesa. Bom é bom também, glórias. Então, falando sobre o assunto domínio próprio, o senhor começou a mencionar essa constatação aí, pastor. Precisamos muito mais de controle do alto do que de autocontrole. Explique melhor isso aí, pastor. Como é que isso funciona? Porque nossa cultura, quando a gente vê assim, domínio próprio, quando a gente faz uma sublinha ou próprio, dá a impressão que eu que domino. Não é isso. Domínio próprio é muito mais do que autocontrole. É controle do alto. Isso tem a ver com conversão. Quando já viu aquela frase assim, sob nova direção? Então, quando eu me converto, ou melhor, quando Jesus me converte, acho que fica melhor, Ele assume o controle da minha vida. Não sou eu mais que dirijo. Por isso que não tem mais acidente. Porque quando eu dirijo, só dá acidente. Então, significa que agora eu estou sob nova direção. Não é o meu desejo que vai ser expresso. O meu desejo é o que está lá em cima, das obras da carne. A ira, a prostituição. Agora, o desejo do Espírito Santo dentro de mim, nascendo dentro de mim, vai ser diferente. Pastor, isso é muito bom. A gente colocou aqui até a imagem de um cara perdendo a linha, descontrolando. Porque está na moda hoje a pessoa, os coachings, os cursos pelo menos de direcionamento de carreira, direcionamento de vida, de postura. Você precisa manter o autocontrole. Você tem que passar álcool em gel, mas tem que ter autocontrole. Autocontrole. É como se fosse uma coisa que nós pudéssemos desenvolver. Esse autocontrole é até possível. Deus nos dá uma gerência sobre isso em relação a muitas coisas. A gente sempre comenta aqui sobre comer demais, comer de menos. É uma responsabilidade que Deus nos dá. E somos nós os responsáveis. Eu sempre falo isso, que aquilo que faz uma pessoa engordar, tem muita gente que fica com medo daquelas festas de fim de ano, entre Natal, Ano Novo, o pessoal, vamos comer, a gente vai comer demais. O que engorda a pessoa é o que ela faz e come entre o Ano Novo e o Natal. Não entre o Natal e o Ano Novo. Porque é muito mais tempo. Sim.
exige uma constância, exige um controle. E dentro de todas essas questões, pastor, embora esteja na moda a palavra autocontrole, a possibilidade da pessoa ser zen, ser totalmente controlada por seus próprios desígnios, o que a gente está falando aqui é uma ênfase diferente. Nós precisamos de um controle do alto, até porque não cremos que esse autocontrole em relação, especialmente a direcionamento de sentimentos, desejos e impulsos, isso não pode ser inato, isso não nasce na gente, precisa ser direcionado por Deus. É mais ou menos isso, né, pastor? Sim. Como é? O sujeito procurou o pastor e disse assim: pastor, o que eu faço? Eu estou irritando tanto no trânsito, estou xingando todo mundo, o cara da frente, o cara do lado. Aí o pastor falou: a primeira coisa que você vai fazer é tirar aquele adesivo do seu carro, está escrito assim, Cristo no controle. Porque se Cristo estiver no controle, então eu não vou ficar irado com todo mundo. Misericórdia. Entendeu? Primeira coisa, não diga que ele está no controle porque você está descontrolado. Aqui, eu quero mandar um abraço para Ezequiel. Ô Zeque, vem aqui. Você cantando aqui vai ser o coral. É o coral inteiro representado, Ezequiel. Vem aqui, meu querido. O Marcelo vai gostar. Aqui, um abraço para Cléria, a Cléria de Araras. Ô Cléria, prazer tê-la aqui participando conosco, viu? Que Deus abençoe sua vida. Você pertence a uma igreja presbiteriana? Se puder, mande uma mensagem aqui para a gente e um abraço para a sua igreja também. Dona Diva, boa noite, assistindo direto de Guarulhos. Dona Diva, cuidado aí, a região aí não está fácil não. Um abração para a senhora, que Deus abençoe a todos. Tia Marlene, falou tudo na oração, pastor Onésimo, o Senhor é fiel, e por Ele ser dono da minha vida, ou seja, dono da vida de todos nos perfeitos, maravilhosos, temos sido cercados dia a dia, forte com muita fé, aleluia, e bondade de Deus, glórias ao Senhor. Continuando, pastor, nós temos uma constatação, outra constatação que podemos chegar, é aquela ali, precisamos muito mais de caráter que de carisma. Aqui é uma imagem daquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo. E naquele filme nós vemos Paulo, um homem que agora já caminhava para o final da sua vida. E Paulo, quando traçam o perfil dele, não traçam um perfil de uma pessoa assim, tão, eu não queria usar essa palavra, mas tão simpática. Não, traçam geralmente um perfil de personalidade dele sendo muito centrado nas coisas que tinha que fazer e não se importando tanto com o que os outros iam pensar, ou até mesmo se alguma coisa que ele iria dizer defendendo a Cristo ia machucar outra pessoa. Mas Paulo, coração gigantesco, um amor, um desejo por amar Cristo e amar os seus, e ele demonstra isso, especificamente nesse trecho lá de Gálatas, que muito mais do que carisma, nós precisamos de caráter. Pastor, quanto que a gente pode aprender em relação a isso? Então quero repetir o texto aqui, que ele é fantástico. Sim. 22 e 23 do capítulo 5 de Gálatas. Mas, depois que ele vem falando sobre toda aquela coisa que é natural de nós, que é do homem natural. As obras da carne. As obras da carne, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Interessante a gente olhar aqui, porque o que a lei fala? A lei fala que não pode fazer determinadas coisas, mas você não consegue se salvar cumprindo a lei, porque sua natureza não é vulnerável à lei, não é vulnerável às coisas boas. A nossa natureza é vulnerável às coisas ruins. Portanto, o controle do impulso tem que ser um ato de Deus, uma provisão do Espírito Santo. Amém. Por isso que o fruto do Espírito, e na sua Bíblia deve estar igual à minha, com E maiúsculo, isso não é o seu Espírito, é o Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, tá? E o último aí, que é o de hoje, domínio próprio. O que significa isso? O fruto do Espírito é o caráter de Deus impresso em nós. Amém. Quanto mais eu ando com Deus,
mais eu fico parecido com ele. Ele vai imprimindo o seu caráter em mim. Agora, carisma é aquilo que eu faço para Deus. Ou tem alguma coisa errada com carisma? Não. O que não pode fazer é, como eu dizia lá na roça, passar os carros, o carro na frente dos bois. Ou seja, o lastro para construir um bom carisma tem que ser o caráter. E o caráter é fruto da graça de Deus. Inclusive, eu brinco um pouquinho com a palavra caris, graça. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Então, caris é graça. E carisma, assim que está lá no grego, é dom. E tanto a salvação quanto o carisma é fruto da graça de Deus. Então, Amém. Tanto ser de Deus como trabalhar para Deus depende da graça. Então, esse radical caris de graça, o radical também para dom, carisma, Sim. o caris vem de Deus. Sim. Não vou falar só que Deus é o caris, mas a caris vem de Deus, é isso? Sim. Coisa boa, pastor. Detalhe, se algo você tem que guardar é isso, o que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus, só pode vir de Deus. Os dons são dádivas de Deus, presentes de Deus, para que a gente possa utilizar. Então, se a gente pega no linguajar comum, o pessoal liga muito essa ideia de carisma, com a pessoa ser bem relacionada, ter uma horizontalidade saudável, ele consegue transitar muito bem em qualquer ambiente, ele consegue conversar com pessoas de qualquer faixa etária, mas é muito mais do que isso, é uma dádiva de Deus, presente de Deus. E é por isso que, independente das circunstâncias, Paulo conseguia transmitir a palavra de Deus. Não era por aquilo que ele sentia, era por aquilo que ele estava sendo incentivado a transmitir. E entra nessa questão do lastro, pastor. Gostei dessa expressão. Sim. Por onde a gente vai, a gente tem que deixar alguma coisa. Sim. Que coisa. E, além do mais, o caráter é o lastro de um bom carisma. Você pode ser muito carismático, Verdade. Se você não tiver o lastro, e aí eu usei até uma ideia de economia, né? Quando eu estudei um pouquinho de economia... Sabia que o senhor tinha estudado economia, não? Não a nível de faculdade, mas a nível secundário, sim. Ah, legal. Entendeu? Então, o que a gente aprende? Um país que não tem uma moeda forte, um lastro forte, se ele começar a fazer movimentações financeiras sem essa reserva monetária, ele quebra. Só para os irmãos terem, talvez a noção, não esteja familiarizado com o termo, na semana passada a gente usou alguns termos aqui, depois até sugeriram, vocês podiam levar a tradução de alguns, que nem sempre a gente está familiarizado, eu tive que correr em casa para pegar um dicionário. Bom demais, faça isso. Dicionário é para ser usado. Mas hoje, quem é que tem dicionário em casa, pastor? E se a pessoa está usando o celular, depois até esquece, né, de ver. Lastro, qualquer matéria pesada que se coloca no fundo de uma embarcação para dar-lhe equilíbrio. Lastro, conjunto de sacos de areia que se alijam gradativamente de um balão em ascensão. Lastro, camada da base de algo. Lastro, base sólida, que legitima ou autoriza alguma coisa. Assento, fundamento. Bom, hein? Qual que é o lastro da sua vida? Talvez a melhor palavra aí agora seja fundamento. Olha só. O caráter é o fundamento sólido para se exercer um carisma que agrada a Deus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Se eu não tenho caráter, meu carisma é só para enganar as pessoas. Aqui, comentários dos amigos e irmãos que estão conosco. Valéria, um abraço, que Deus abençoe sua vida. Sim, a Cléria falou, IPBA, um abraço a todos os irmãos da IPBA, que coisa boa. Maria Aparecida Bernardes de Oliveira, boa noite, é uma alegria ouvir essa igreja. Clarice Laurito, boa noite, IPSA, Deus abençoe vocês. Amém, a todos nós, em nome de Jesus. Estela, minha tia, boa noite, Deus abençoe, um abraço aí na avó, viu, querida? A Valéria, Luísa, tem um recado para você, viu, Luísa, que eu vou ler não. A Diva, Dona Diva Fernandes, boa noite, pastores, que Deus esteja abençoando ricamente vocês.
Amém. Olha aqui, seu Jorginho. Boa noite para vocês. Na verdade, o Marcelo gosta do Ezequiel aí mesmo, porque esses dias o Marcelo queria pegar o Ezequiel para criar. Que história é essa, seu Jorginho? Isso é uma história aqui, ó. Casos de família, Marcelo. Aqui, ó. Seu Jorginho está colocando casos de família aqui. Um abraço, seu Jorginho. Saudade do senhor, viu? Deus assim abençoe. Vamos continuar. Muito mais do que se a gente olha já o que já foi falado, a gente já pegou e falou uma constatação: precisamos muito mais do controle do alto do que de autocontrole, muito mais de caráter que de carisma, muito mais investir na autodisciplina. Pastor, qual que é a diferença nesse caso aqui desse autocontrole, da pessoa crer que através de um pensamento positivo ela pode fazer alguma coisa boa, e essa chamada autodisciplina? Gostei dessa imagem. Essa imagem não foi escolhida despropositalmente. O texto que está marcado aqui, primeira epístola de Coríntios, em seu 9º capítulo, nos versículos 25 a 27, vai dar uma dica a respeito do que é essa autodisciplina. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 em diante. Esse aqui eu vou ler, pastor. O senhor já, na hora que eu terminar de ler, o senhor já engata. Combinado? Sim. Assim está escrito, 1 Coríntios, em seu 9º capítulo, a partir do versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa ideia do atleta em tudo se dominar, vi aqui que a Camila e o Márcio estavam acompanhando a nossa transmissão. O Márcio é um corredor, Márcio, seu irmão, são corredores, e os pais também, né? Bons exemplos nas corridas aí que tem na cidade. Mas está no pique, firme, forte, com a graça de Deus. A gente não consegue correr 5 quilômetros se a gente não começar a correr alguns metros, algumas centenas de metros, 1, 2, 3 quilômetros. Para a gente correr 10, 15 quilômetros, fazer meia maratona, 21 quilômetros, é preciso muito treino. É preciso muito empenho, é preciso dedicação, é preciso disciplina. É relacionado a isso, pastor, o termo? Sim, sim. Manda bala. O que a gente pode aprender nesse sentido? Tem uma frase que eu gosto muito, diz a graça não é contrária ao mérito. Sim. Mas não é contrária ao esforço. Olha só. Entendeu? Ou seja, eu não tenho condições de produzir por mim mesmo esse lastro, essa base para eu correr. Mas depois que Deus me deu o impulso inicial, Ele me ressuscitou espiritualmente, agora eu sou um filho de Deus, então Ele me dá a capacitação para poder esforçar. Eu tenho que perseverar. Ele me ajuda Amém. a perseverar. Que coisa boa, pastor. Então eu tenho que ter algo. Se eu não me vigiar com a ajuda do Espírito Santo, logicamente eu vou me acomodar. Como que a gente administra essa questão da autodisciplina aí? Tem algumas regras relacionadas a isso, né? O que a gente pode aprender? Eu acho que... Presta atenção nisso aí, ó. Se você puder, até anote. A gente não colocou essas características, ou pelo menos essas menções aqui em slides, mas se você puder, pega uma anote essas coisas. Para a gente poder aprender em relação à autodisciplina, há pelo menos algumas regras importantes. Algumas serão mencionadas aqui. Diga aí, pastor. Então, antes de tudo, fazendo uma conexão com o que havíamos falado antes de tudo, eu careço de um caráter firmado em Cristo. Amém. Esse caráter firmado em Cristo é o lastro que eu tanto falei lá atrás, nós falamos, você e eu, é o lastro que vai me dar condições de me livrar da pornografia, da preguiça, da desonestidade, da ira, de tudo aquilo que tem lá na primeira parte do texto inicial. Verdade. Agora, isso... Uma vez que eu tenho esse chão firme chamado obra de Deus, caráter de Deus impresso em mim, então em cima disso, Ele vai capacitar que eu produza o fruto do Espírito. Glória a Deus. E aí eu tenho que insistir nesse caminho. E aí uma das coisas importantes, 3 regras que Paulo coloca. A primeira regra é, viver para Cristo é servir de tempo integral.
Se a gente quer investir na autodisciplina, então a gente tem que lembrar desse precioso princípio. Viver para Cristo é servir em tempo integral. Servir de tempo integral. Como que a gente pode melhorar isso aí, pastor? Para o entendimento dos irmãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele fala o seguinte, segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Qual que é a ideia que está aqui? Você pode, por exemplo, você é um trabalhador, você tem o direito de tirar uma folga, você tem o direito de tirar férias, mas no sentido espiritual da relação com Deus, do testemunho espiritual de vida, não tem férias. Não tem férias. Se a gente tirar, hoje eu não vou orar não, tá? Hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou. Eu vou ficar deitado no sofá assistindo uma novela. Rapaz, você abre uma brecha. É a ideia do atleta, né, pastor? Se o atleta fica sem treinar, óbvio, ele vai ter um rendimento muito menor depois. E começa a atrofiar os músculos. Olha só. No sentido espiritual, se a gente... Eu lembro de uma história que quando eu era seminarista ainda, fui visitar um filho do presbítero que tinha câncer. Aí foi um outro presbítero. O filho ou o presbítero? O moço morreu de câncer. O moço, filho dele. Que coisa. E aí um outro presbítero foi visitar comigo. Ele olhou para o menino e falou assim, filho, ele era um moço novo ainda. Filho, você tem lido a Bíblia? Você tem feito oração? Porque ler a Bíblia e fazer oração é igual escovar os dentes. Eu falei, não entendi. Aí ele explicou, não, é disciplina. Se você não escova os dentes hoje, você vai acostumando, daqui a pouco você nem sente mais seu bafo fazendo, né? E a Bíblia é a mesma coisa, se a gente não disciplinar, falar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou ajoelhar e orar, eu não faço. Então, autodisciplina. Meu corpo velho aqui não quer orar não quer ler a Bíblia não. Eu preciso brigar comigo mesmo. Amém. Um segundo aprendizado aí em relação à autodisciplina é que a gente precisa se livrar das armadilhas, especialmente conhecendo a si mesmo. Tem um texto de 2 Você Pedro. pode ler para nós? Vou ler aqui. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 5. Está escrito assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Até o 7º, né? Sim. Olha que coisa linda. Como assim? Questão de autodisciplina, se livrar das armadilhas, conhecer a si mesmo. Como é assim, pastor? Dá para explicar melhor, né? Eu posso me livrar das armadilhas conhecendo melhor a mim mesmo e desviando delas. Vamos dizer o seguinte, tem um autor que diz assim, geralmente nós passamos graxa nas nossas próprias escorregadores. Ou seja, tem coisa que é Deus que permite para tratar conosco. Tem coisa que é o diabo que joga na nossa frente para a gente tentar. Mas tem coisa que a gente mesmo que arruma. Tem coisa que a gente mesmo que cria armadilha. Então, conheça a você mesmo, essa é a ideia. Faça um inventário daquilo que você é vulnerável e passa longe disso. Amém. Se o meu problema é com bebida, eu não vou ficar sentado na porta do bar. Daqui a pouco eu estou lá dentro. Se o meu problema é com sexo oposto, eu não vou arrumar uma secretária bonita e ficar só nós dois lá no escritório. Está entendendo? Eu preciso saber qual que é a minha área, que sou vulnerável, e abrir mão dessa área. A cara fala assim, nossa, mas eu tenho problema com bebida, mas fica lá olhando aquela coisa espumando no copo, o que vai acontecer? Daqui a pouco tá caindo em cima do copo. Lá, tá assim, ó, fica lá babando em cima. Mas não tem como, gente. Eu coloquei até um exemplo interessante aí. Pode citar, pastor. José tomou uma atitude fantástica. Fantástica, de domínio próprio. Saiu da presença da mulher de Potifar, que provavelmente era uma mulher bonita, eu não acho que era uma mulher feia. Ele se conhecia. O cara estava com mais ou menos 20 anos, o cara estava com os hormônios à flor da pele. E alguém já disse que o hormônio não é convertido. Não converte nunca, pastor. São
filisteus incircuncisos, os hormônios, não convertem. O que ele fez? Eu sei que eu sou vulnerável nessa área, então eu vou fugir. Fica ali assistindo. Ah, pastor, eu não queria ter pensamentos ruins, mas fica assistindo filmes pornográficos, o que você acha que vai acontecer? Às vezes não é nem Pelo só amor filme de Deus. pornográfico não, pastor. Está cheio de filme, cheio de série, com muita sensualidade, com muitas cenas de nudez completas ou parciais, de insinuações, e fica lá, mas eu quero que Deus fale comigo, mas pastor, estou tendo cada sonho pesado, sonho complicado. Com o que se alimenta a mente, ué? O sonho vai ser necessariamente um reflexo daquilo que de alguma maneira você assimilou. Talvez você não tenha ficado pensando nisso o tempo todo, mas talvez esteja a pensar muito. Isso causa um problema seríssimo. Eu estou com muita vontade, pastor, da gente produzir aqui um estudo sobre pornografia. Só que eu não sei, porque aqui é uma abrangência livre, né? Aqui a gente precisa ter um limite. E talvez não seria interessante por causa das crianças que estão aí, mas era necessário para os pais, era necessário para qualquer um que tem mais de 11, 12 anos, é necessário a gente falar diretamente sobre o assunto. Autodisciplina. A gente precisa disso. Uma terceira verdade sobre a autodisciplina, pastor, é que a gente precisa do quê? Além, nesse caso, de viver para Cristo, servindo de tempo integral, além de se livrar das armadilhas, conhecendo a si mesmo, o que a gente precisa fazer? Novamente, Paulo está dizendo, revestivos de Cristo. Se revestir Romanos 13, de Cristo. 14. Romanos 13, 14, diz assim, 13, versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Traduz melhor isso aqui, pastor. Como é isso, se revestir de Cristo? Uma tradução muito boa sobre revestir de Cristo é se encher daquilo que realmente satisfaz. Alguém falou, eu acho Coisa que foi boa. John Piper que repetiu essa ideia, diz que dentro de nós existe uma lacuna do mesmo tamanho da presença de Deus. Então, se eu não me encho de Deus, eu vou ficar procurando encher de outra coisa, às vezes até de religião. Religião que não é Deus, porque a religião que me leva a Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, o resto é a religião do homem. Foi dito isso aqui terça-feira, eu escutei. Uhum. Religião do homem não liga a gente a Deus. Uhum. Portanto, se eu não preencher, se eu não buscar intensamente esse revestir de Cristo, esse satisfazer em Cristo, eu vou ficar procurando outras coisas. Alguém já disse, quem está lá no bar está procurando Deus, quem está na prostituição está procurando Deus, quem está na bebida está procurando Deus, quem está na droga está procurando Deus. É outro Deus, é um Deus com D minúsculo, para tentar preencher esse buraco que tem aí dentro de nós, mas esse buraco só preenche com D maiúsculo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Só insatisfação vai continuar a existir. A falta de prazer vai continuar a existir, né? Tem um livreto que agora a editora Fiel tem vendido, chamado Plena Satisfação em Cristo. Ele é baseado num livro que foi produzido anteriormente pelo reverendo John Piper. E ele faz a citação de C.S. Lewis em relação a essa questão que o nosso coração, por vezes, não consegue se adequar nesse mundo. C.S. Lewis diz, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Aqui, eu descobri em mim mesmo desejos dos quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Amém. C.S. Lewis traduziu isso numa frase. Um frasista maravilhoso, um privilegiado na mente. O fato é, nós, por mais que tentemos, por mais que nos esforcemos, vai ser muito frustrante todas as vezes, bater
e bater mais uma vez nas tentativas equivocadas de buscar prazer em algo que esteja fora de Deus. Nas tentativas equivocadas de buscar força em algo que esteja fora de Deus. Bater nas tentativas equivocadas de buscar satisfação, buscar propósito, buscar sentido naquilo que está fora do Senhor. Por isso é preciso disciplina, por isso é preciso, de uma forma bem clara, a gente se esforçar, se esmerar. Parece coisa de escola dominical, salinha de criança, leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer, se quiser se fortalecer. Mas muito mais do que isso, se você quiser se proteger, se você quiser ter vida, é preciso Bíblia, é preciso oração, é preciso de alguma maneira você parar durante o seu dia, botar uma vírgula. O que a vírgula faz no texto? Ele deixa o texto respirar. A gente respira quando tem uma vírgula, um ponto e vírgula, reticências. Os pontos, eles servem para isso. Que Deus permita que você coloque pontos no seu dia, para que a palavra dele seja alimentada, ou melhor, seu coração seja alimentado pela palavra dele, sua mente seja alimentada pela palavra dele, seja através da leitura da Bíblia, seja através da oração, mas também seja através de uma boa música ouvida. Aqui, uma coisa prática, música é um negócio bom demais. Quanto tempo você gasta ouvindo música? E que tipo de música você costuma ouvir? Tem alguns pais que têm um gosto extremamente bom para música. Mas esses dias, pastor, eu estava vendo um relato de uma mãe falando: pastor, eu não sei como é que eu faço para evitar que meu filho escute funk. Aí ela falou assim: o que eu devo fazer? É proibir? Eu falei: uai, seu filhão tem quantos anos? Ela falou: meu filho tem 10. Eu falei: 10 anos? 10 anos. E ele que escolhe a música dele ali. É ele que escolhe. E, pastor, isso eu acredito que tem muita gente passando. Não é uma ou outra pessoa, não. 10 anos escutando todo tipo de letra maldita, maldita no sentido literal dessa palavra, maldita. Todo tipo de letra que só leva para o pecado, que só leva para um distanciamento maior de Deus, e aquilo entrando, e fica aqui, ó, e vai entrando, e fica aqui dentro, e vai circulando, e a partir daquele momento os padrões, os princípios, as posturas, elas infectam tudo que existe, todo o ser da pessoa. O menino está com 10 hoje, amanhã com 11, 12, e daí vai para aquele que é proibido, daí vai para... E aí para ele é normal, as palavras pegar, vou pegar... Para ele não é como pegar um controle. Isso é traduzido por se relacionar com outra pessoa, fisicamente. Pastor, é complicado. Como é que a gente faz isso? Se revestir de Cristo tem a ver diretamente com isso, não tem? Talvez, se você está me ouvindo e me ouviu domingo, o segredo para a gente resolver esse problema que o pastor Júnior levantou aqui, é estabelecer um altar de Deus dentro da nossa casa. Não adianta proibir. Tem até uma história interessante do Charles aqui, ó, do livro que a gente está usando. Ele diz assim: as cadeias estão cheias de prisioneiros. E eles continuam prisioneiros. Se libertá-los, eles vão fazer coisas erradas de novo. Porque prendê-los não resolve, tem que curá-los. O Espírito Santo não prende a gente pela lei. O Espírito Santo trabalha dentro de nós. Então, se desde pequenininho você orientar o seu filho, olha só que lindo que a Bíblia diz. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ou seja, meu coração, deixa eu usar uma palavra bem forte aqui. O meu coração está embrulhado, envolvido, coberto, recoberto, revestido com a palavra de Deus, então não cabe mais nada. Agora, se a gente deixar nossos filhos à vontade, e não encher o coraçãozinho deles da palavra, eles vão pegar coisas que a carne quer. Sem contar, pastor, que tem muitos pais que falam: não, vocês não podem ouvir isso não, e ouvem. Não, vocês não podem ver isso não, isso aqui é filme para adulto. Aí manda a criança para fora da sala, e o pai e a mãe ficam lá assistindo, tudo que não poderia. E aí a criança lá, aqui, só o olhinho de canto aqui, Você acha que criança não ouve? Criança ouve, criança vê, criança faz. Pastor, o Marcelo Bastos falou aqui: na Bíblia não existe homem que na tentação enfrentou a mulher. No caso, José fugiu, é verdade. Todos fugiram. Se a dificuldade é esta,
evite para não pecar. Sem dúvida. Falou e disse. Ninguém é mais forte, simplesmente por dizer assim, eu consigo. Meu amigo, geralmente a pessoa que fala assim, eu consigo, vai cair. Sim. Não é? Sim. Eu não posso aqui estar errado, pastor, pela estatística, que, tentando lembrar, ministerialmente falando, mas do tempo que eu tenho de ministério, tenho 11 anos de ordenado. Mas todas as vezes que alguém falou assim, consigo, eu dou conta, a pessoa caiu. Eu posso estar equivocado. Talvez minhas estatísticas são muito ruins nesse sentido, são muito negativas, mas eu acredito que a do pastor não sejam tão diferentes assim, as estatísticas. Pegando um gancho que você está falando, eu acho interessante, eu me lembrei de uma coisa muito boa aqui. Diante dos desafios de Deus para o nosso coração, 3 posições se apresentam. Primeiro, a posição do legalista. Legalista. O legalista diz assim, eu dou conta, e cai de boca no chão, quebra os dentes. Eu não dou conta de nada. Mas tem um liberal que diz, isso aí não é para mim, não, é muito difícil, e desiste. A posição do crente, eu não consigo, Senhor, mas eu preciso da tua força. Se o Senhor me capacitar, eu quero te agradar. Não tem oração desse tipo que Deus não responda. Entendeu? O senhor falando isso, não tem como não lembrar. O senhor já ouviu em palavras específicas sobre líderes, sobre pastores? Disseram que os pastores caem em três barras. Como que é? Barras. 3 barras? Que barra que são essas aí? Barra da saia. Barra da saia? É a tentação de... Barra de ouro. Barra de ouro, a tentação da riqueza. Primeiro a tentação da luxúria, né? A tentação das riquezas e barra... E o conhaque São João da Barra. Esse aí também tem. Eu ouvi um outro que, trocando pelo conhaque, coloca a pessoa como uma das maiores tentações do líder é a altivez, a soberba, o orgulho. E aquela coisa de se considerar inalcançável por uma tentação. Eu me lembro que eu escutei uma vez um pastor falando, num grupo de amigos assim, eles estavam falando sobre isso, ele falou assim, eu agradeço a Deus que eu não sou tentado em nada disso. Nada, nunca sou tentado em relação à sexualidade, nunca sou tentado em relação a dinheiro, a poder, nunca sou tentado em relação a soberba, ao orgulho. E pastor, eu naquele dia falei assim, eu nunca vou dizer isso, misericórdia, eu queria ser igual a ele, eu não consigo dizer isso, eu sou tentado nos 3, nos 3, pastor. E se a gente não tomar cuidado, a gente cai nos 3 e em todos os outros mais. Aquele que está em pé, veja que não caia, porque todos nós somos passíveis de erros, todos que estão nessa corrida aqui podem tropeçar, podem cair, podem ralar o joelho, ou a queda pode ser tão grande que pode causar fratura, pode causar até, talvez, nesse caso, no caso de alguns atletas, o abandono da corrida. Não é que a pessoa vai perder a salvação, mas algumas coisas drásticas podem acontecer. Está dando para você entender? Queria só mandar um abraço aqui, pastor, para a dona Mirtz, que está assistindo a gente aqui. Oh, que coisa boa. Amém. Deus abençoe sua vida, viu, dona Mirtz? Ô, Lídia, Deus abençoe a vida da senhora também, minha irmã. Deus fortaleça a vida de vocês. Ainda bem que a gente está aqui com o Facebook aberto. Pastor, vamos adiante? Vamos. Se a gente pode dar alguns conselhos, alguns deles são, preste atenção no que você está olhando. Sim. Por quê, pastor? Preste atenção no que você está olhando. Por quê? Porque os olhos são a porta de entrada da nossa mente. Tem coisas que você viu e talvez você nunca mais vá se esquecer. Ficou fixado. Tem coisas que você viu e nunca mais vai se esquecer. Você já parou para pensar nisso? E você deseja até se esquecer. É terrível isso, hein? O Instagram vai cair? Daqui a pouquinho já retorna, viu, queridos? Agora, porque, continue, pastor, nossa mente, ela processa algumas informações, né? Sim. E aí, o que essas informações geram em nós? Coloquei uma frase que acho que não tem no seu esboço aí, que a nossa mente captura e os nossos olhos capturam. Isso. E a nossa mente capitula. Ou seja, só para brincar com a palavra, o que é capitular? É se render. Então, o que os meus olhos veem, se eu não souber gerenciar, a minha mente vai fantasiar.
E a consequência vai ser atos que foram gerados pela visão, criados na mente e praticados. Vou dar um exemplo bíblico fantástico. Se Davi não estivesse olhando lá do terraço, né? Se ele estivesse olhando lá na guerra contra os sírios, o tanto de gente que estava morrendo lá para livrar Israel dos inimigos, se ele estivesse olhando, direcionando os impulsos dele para uma área produtiva, ele não tinha cometido o pecado com Betseba. Então, o que os olhos viram, a mente fantasiou e o corpo praticou. Por isso, preste atenção no que está olhando. Cuidado com o que você anda olhando. Cuidado com o que prende a atenção do seu olhar. É quase impossível você não ver alguma coisa. Às vezes eu olho assim, e às vezes eu fico até preocupado. Será que a pessoa está pensando que eu estou secando ela? Né? Não, mas ela está no meu caminho, como é que eu vou fazer? Ou ficar de cabeça baixa, ou vou bater a cabeça nela. Ou vou olhar. Quer dizer, é quase impossível você não olhar. Acho que é o Billy Graham que fala assim, o problema é o segundo olhar. Já olhou, já viu, está na frente. Desvia o olhar e vai em frente. Grande problema é que a gente enxerga o primeiro. Isso é o problema. Uma vez eu ouvi, pastor, de um pregador da palavra, ele falando, tudo que prende a nossa atenção tem a capacidade de mudar a nossa vida. Sim. E não é verdade? Tudo que prende a sua atenção tem a capacidade de mudar a sua vida. Se seus olhos não estão em Deus, ou nas coisas de Deus, não é muito mais fácil que sua vida seja moldada naquilo que não é de Deus? Está dando para entender? Acho que está bem claro, pastor, está bem claro. Continuando aqui, cuidado, por quê? Dê mais importância às consequências do pecado que aos prazeres que ele proporciona. Essa aí é a segunda dica. Dê mais importância às consequências do pecado do que aos prazeres que ele proporciona. Como isso pode ser explicado, pastor? Uma vez eu vi uma charge no jornal evangélico, muito interessante. Sim. Uma porta assim, bem bonita, escrito assim, adultério, com luzes de neon. Aí o sujeito abria a porta, não tinha fundo do outro lado. Lá embaixo um monte de setas, facas, e o cara se estrepou todo naquelas facas. Os pecados são esses. Eles são atrativos aos olhos. Não vou dizer que pecado não é gostoso aos olhos humanos. Mas e a consequência? Será que não é melhor sentar, fazer um cálculo e ver o que eu estou fazendo? Porque a propaganda do pecado nunca menciona as consequências nos efeitos colaterais. É verdade. Pastor, aqui ó, que Deus os abençoe ricamente. Acho que o senhor conhece bem Douglas Zborowski. Sim. Conhece? Mande um alô para ele aí, ó. Ô Douglão, meu irmão, Deus abençoe, querido. Prazerzão. Privilégio tê-lo ouvindo. Aqui é um aluno sendo assistido pelo mestre. Olha só. A Cleide escreve, verdadeiramente precisamos da orientação do Senhor o tempo todo. Sem a palavra de Deus pereceremos. O jovem Timóteo teve uma mãe e uma avó que o instruíram na palavra de Deus. Além disso, ainda teve um apóstolo no pé dele ali, no encalço dele. Que coisa boa, gente. Vamos valorizar quem Deus coloca em nossas vidas. Vamos valorizar uns aos outros. Valorizar aqueles que Deus levantou. Tá, de alguma maneira, em algum momento, dá um chacoalhão na gente. Ou dá uma palavra de incentivo, dá uma palavra de encorajamento. Como é bom, como é precioso, como é necessário isso. O pastor está falando aqui, nem sempre as consequências são observadas. É só o prazer, é só aquilo que é proporcionado no momento. O pecado, ele proporciona um momento de prazer. E suas consequências são trágicas eternamente. Às vezes um momento de renúncia, por obedecer a Deus, estar focado em Deus, pode gerar um incômodo, pode gerar até mesmo uma reputação ruim a seu respeito, mas gera consequências eternas também. Você crê nisso? Eu espero que sim, porque grande parte das nossas ações reverberam, não em boas obras que nos levam à salvação, mas são já a salvação sendo experimentada. A obra da salvação não é só nos livrar do inferno, a obra da salvação é nos fazer parecidos com Cristo.
E é por isso que a gente tem que falar aqui. A gente não pode ficar valorizando os prazeres que o pecado proporciona. Porque vamos falar sério, são muitos. E toda hora tem um prazer diferente, um prazer novo aí. Não é verdade, pastor? Sim. Quando você fala de salvação, é interessante. Salvação é um termo bem amplo. Muito. Salvação não é só vida eterna. Você ser carimbado pelo Espírito Santo para poder ir morar no céu. Salvação é uma transformação de vida que acompanha um processo de santificação até chegar o dia. Se eu não estou crescendo, imagina, você tem tem uma criança nos braços, nasceu, faz 5, 6 anos que nasceu, está lá no braço do mesmo jeito. Você vai ficar preocupado, não vai? Uhum. Pois é, espiritualmente não falando, se a gente nasceu, a gente tem que crescer. E o crescimento significa ser cada vez mais parecido com Jesus. Amém. Pastor, tem um pedido aqui para o senhor falar mais perto do microfone, que está saindo mais baixo lá na transmissão. Aqui o Guilherme Fortes. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Guilherme Emily, São José dos Campos. Deus abençoe vocês, queridos. Bom tê-los aqui também. O Douglas respondeu. Amém, querido. Uma alegria. Cida Feixas, Deus abençoe vocês e abençoe sua vida também, tia Cida. Que Deus fortaleça seu coração, sua mente, toda a sua família. Marcelo Bastos comentou aqui, as atitudes você consegue escolher, as consequências não. A gente gostaria de controlá-las também. E elas não estão sob nosso controle. Há um justo juiz, falamos aqui sobre isso no início. E quando a gente fala sobre esses cuidados, há um outro. Inicie o dia renovando o senso de reverência a Deus. Inicie seu dia renovando o senso de reverência a Deus. Como assim, pastor? O que a gente pode fazer? Qual a oração que a gente pode fazer no início de um dia? A gente está aqui vivendo agora o final do dia. O final do dia pode ser um momento para isso também, mas como assim no início do dia? O Charles Swindoll, no seu livro Renove a Sua Esperança, ele que me inspirou nesses itens aqui que a gente está falando, é justo fazer no final eu ia falar de onde nós extraímos isso, mas ele falou que aqui o ideal é fazer uma oração aqui da seguinte forma: Senhor, aqui estou, logo de manhã. Sim. Senhor, aqui estou. Quero que saibas que sou teu. Reverência, eu sou dele, eu não sou meu. Sou teu. Desejo afirmar que sou teu servo. Amém. Entrego a ti o meu dia. Sei que enfrentarei fortes tentações, mas como sou frágil, preciso desesperadamente da tua ajuda. Pastor, a questão do domínio próprio é essencial em relação a uma oração como essa. Porque começa o dia, a gente não sabe quais circunstâncias serão entrelaçadas na nossa agenda. A gente está bem, a gente pode acordar feliz da vida, a gente pode acordar empolgadíssimo, pode ler um texto bíblico, Deus fala profundamente ao nosso coração. De repente a gente pode ser colocado à prova. Sim. E pode ser reprovado. E quando é reprovado, acabou o gosto do dia. A comida perde o gosto, a vontade de se encontrar com o outro perde-se também no meio disso tudo. Parece que tudo é dissolvido. Se a gente não olha para quem um dia nos chamou, a gente corre o sério risco de perder o restante do dia. Estava me lembrando, pastor, disso aqui, e na hora que o senhor estava falando a oração, me lembrei. Época, seminário, de férias, feliz da vida, vindo visitar aqui a família, até lá, no dia que eu estava visitando, os irmãos lá da primeira igreja, ô Júnior, vem aqui, vamos participar do louvor. Eu fui lá participar do louvor, o dia estava uma delícia. Escola dominical, antes da escola dominical, teve uma reunião com o pessoal lá dos jovens, eu participei com eles, a gente compartilhou a palavra, foi um momento gostoso. Escola dominical, uma palavra maravilhosa, a gente ouviu, saiu abençoadíssimo. Na hora do almoço, fui almoçar na casa da minha sogra, que na época eu não era casado ainda com a Aline, e ela me chamou para almoçar lá, almoçamos uma comida deliciosa, até o Coringão ganhou naquele dia, naquele domingo à tarde, aleluia. Tem que comemorar as coisas lá de trás. O Corinthians está mal das pernas, pastor. Tá feio a situação. Aí fomos para a igreja, ia ter um ensaio do louvor, ensaiamos, ia começar o culto. Mas sabe aquele dia fera, um dia gostoso, um dia maravilhoso, o ensaio, na hora do ensaio Jesus a gente podia voltar hoje. Se a gente esticasse a mão para o alto, a gente puxava a pena do anjo, eu acho, que estava uma delícia, um momento gostoso.
Antes de começar o culto, lá na primeira igreja, antes de destruir e derrubar aquele templo, ficava voando umas andorinhas lá dentro, não sei se o senhor lembra. E uma dessas andorinhas voou, no que está voando lá, e o pastor César dando início ao culto, graça e paz, irmãos. E o pastor César, bem calmo, sereno, tranquilo. De repente, eu senti um negócio assim, ó, bem aqui, ó, escorrendo, já aqui para a nuca, quente, molhado. Eu olhei as andorinhas, uma andorinha abençoada, voando. Pastor, eu confesso, o dia perdeu a graça. É uma bobeira dessa. Eu confesso que a coisa é ridícula também, né? O tecladista estava sentado atrás de mim, ele pegou um papelzinho e fez isso aqui, peraí, não mexe não. Ele fez uma pazinha, fez isso aqui, ó. Pegou e falou assim, ó, peraí, ficou um pouco. Ainda passou assim. Na hora o pastor já estava para chamar o pessoal do louvor para participar da música lá. E se o senhor quer saber, eu esqueci até do culto. Eu estava todo arrumadinho, a gente estava namorando na época lá com a Aline, queria estar cheirosinho, bonito para sair do culto, comer lanche com os meninos da igreja e tal, mas estar com ela. Não é que aquela andorinha acabou com... A andorinha não, a andorinha fez o que ela sempre faz. Só que eu acho que naquele dia ela estava com a mira laser. É nele. E por causa do negócio da andorinha quente escorrendo aqui, sabe que eu esqueci o que estava acontecendo no culto? Eu me esqueci da música que ia ser cantada, eu cantei por cantar, eu não ouvi direito a mensagem, por uma bobeira dessa. Às vezes não é só uma grande coisa que pode tirar a nossa atenção. Uma caca de andorinha pode tirar. E quando a gente tem o coração fortalecido em Deus, o domínio próprio faz com que a gente ria até de uma situação assim. Eu louvei a Deus porque um tempo depois aconteceu a mesma coisa comigo, mas com a rolinha. E em vez de ficar bravinho, em vez de ficar enfesado, eu limpei, dei risada e falei, Senhor, obrigado. Por favor, não deixe eu perder meu dia hoje. Talvez você acordou hoje e teve uma discussão com a sua esposa. E o seu gosto do dia mudou. Talvez seus filhos fizeram algo que você não gostou. Talvez você não teve resposta daquilo que você tanto esperava. Talvez o caldo entornou. Já fez um prato, na hora que você está indo almoçar, de repente você tropeça, cai. Já quebrou 5 ovos para fazer um omeletão, e quebrou o sexto, ele estava podre, estragou tudo, você não tinha mais ovos. Às vezes acontece. Às vezes é um arranhão no carro, às vezes é uma buzinada, uma palavra atravessada. Cuidado. E é por isso que a gente, além de renovar esse senso de reverência a Deus, a gente precisa manter o foco. Mantenha o seu foco. Mantenha o seu foco. Aqui eu coloquei uma imagem emblemática, porque isso aqui fala a respeito de dieta. Se a gente quer ter um bom resultado na dieta, a gente precisa manter o foco. O pessoal das academias fala foco, força, fé, coragem. Faz isso. Mantenha o seu foco, mas não especificamente uma dieta. A dieta aqui, nesse caso, é espiritual. Mantenha o seu foco em Cristo, Amém. No Cristo ressurreto, no Cristo que venceu a morte, no Cristo que nos sustenta, no Cristo que nos ampara, no Cristo que enviou o seu Espírito, que é o nosso consolador para os dias maus. O consolador para os dias que nós não nos sentimos tão amáveis, tão fortalecidos, tão amparados. Esse Espírito é que fala aos nossos corações. Quando a gente erra, Ele nos convence do pecado, do juízo. Ele é quem entristece o nosso coração, produzindo arrependimento. Mantenha seu foco em Cristo, no Cristo que venceu a morte, que saiu da tumba, que se apresentou aos seus discípulos e se apresentou no meio deles dizendo, paz seja convosco. Paz seja convosco, meu irmão, minha irmã, que está conosco aqui nesse momento. Paz seja convosco, em nome de Jesus. Quando a gente pensa sobre isso, pastor, perdão, te cortei aqui. Continua, pastor, manda a bala aí, por favor, porque isso aqui é importantíssimo. Um texto lindo que vem à mente é o Hebreus 12. Boa. Versículo 2. Pode ler, por favor? Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Glória a Deus. O texto está falando, o contexto aqui está falando que é para a gente dar uma olhada naqueles que foram fiéis. É verdade. E às vezes eu olho para outros que foram fiéis e já partiram,
E eu fico pensando, a minha performance não chega nem para ser engraxate deles. Aí eu fico frustrado. Pastor David citou o texto de Hebreus 11, na terça-feira. Dá até vergonha falar que a gente está com dificuldade, não dá? Sim. Fala sério. Então, eu acho que é o Ivênio dos Santos que fala, inclusive, Douglão, se você estiver assistindo aí, esse livro foi você que me deu. Grande Ivênio dos Santos, nosso conhecido em particular. Ele diz assim, se eu olhar para aqueles que estão com a performance melhor que a minha, eu posso ficar frustrado. Mas se eu olhar para aqueles que estão inferiores a mim, eu posso me sentir orgulhoso. Então, na verdade, eu tenho que olhar para Jesus. Amém. Ele é o meu modelo, e não só o meu modelo, ele é o promotor da minha corrida. Amém. Ele fala, é assim que vai, é assim que faz. Olha isso. Mas eu fiz, mas eu não só fiz, eu capacito você para fazer. Bênção, mantenha seu foco em Cristo. A gente, olhando para um texto, esse aqui, pastor, nos faz refletir. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, em seu 10º capítulo, no 5º versículo. A gente já falou sobre isso, mas proteja-se, meu irmão. Proteja-se, minha irmã. O texto lá de Provérbios, no seu 4º capítulo, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidado! Os impulsos existem, os pensamentos existem. Se a gente não tomar cuidado, eles vão se tornar algo grandioso e totalmente trágico na nossa caminhada. Se lembre disso aqui. Se os pensamentos de hoje são as ações de amanhã, o que acontecerá se enchermos nossas mentes com pensamentos sobre o amor de Deus, sobre o caráter de Cristo? Não é natural que vai acontecer uma coisa boa? Eu creio plenamente nisso, pastor. Quanto mais a gente se enche de Deus, mais de Deus as pessoas que estão ao nosso redor vão ver. Mas melhor do que isso, mais de Deus a gente vai se sentir perto. É isso que fortalece o nosso coração, não é? Sim. Talvez a frase seria: olhe na direção certa, pense as coisas certas, porque consequentemente você vai fazer a coisa certa. Amém. Começa aqui, passa pela mente e vira a ação. Mantenha seu foco em Cristo. O nosso desejo é que Deus nos abençoe nesse caso, e nos abençoe muito. Que Jesus, em sua graça, continue a nos fortalecer. Tem aqui alguns recados finais. Aqui, pastor, tem um elogio aqui para o senhor. Gosto muito de ouvir o pastor Onésimo. Ele é muito prático em seus sermões. Que bênção. Adriana Moisés Santos. Quanto mais perto de Cristo, mais refletimos o caráter de Cristo. Amém. Devemos ser gratos a Deus por tudo que temos. Deus nos abençoe. Cleuzinha, anjo tem pena? Adão teve umbigo? Tem uns trem bom aqui, vai. Glória a Deus, olhando firmemente para Jesus, o João Batista falou. Fátima Rosa, nossa, que palavras abençoadas. As palavras só são abençoadas se o coração está na bênção, meu irmão. Amém. Não é? Se o coração não está na bênção, pode vir o bonitão lá do Hernandes aqui, pode vir o Augustus Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, pode vir John Piper, você pode assistir mensagem do Billy Graham, você pode fazer o que for, não vai surtir efeito nenhum, seu coração tem que estar em Deus. Pode ser um pé rapado, igual eu aqui, pode ser uma categoria aqui do pastor Onésimo, e Deus resolve usar, por vezes, muito mais por aquilo que onde está o seu coração. E quando Deus quer, Ele fala, Ele faz, não é não, pastor? Ele usa até uma andorinha, né? Ele usa até uma andorinha. Com mira laser. Vamos orar, gente? Vamos agradecer a Deus? Vamos louvar o Senhor pelo privilégio de ter o Espírito Santo conduzindo nossos corações, nossas vidas. Pastor Onésimo, o senhor poderia orar? E já aproveitando, impetrar a bênção também, em nome de Jesus. Deus, do fundo do meu coração, eu quero declarar que essa mensagem que foi passada hoje é para mim primeiro. Sou muito carente do Senhor, sou muito dependente teu. Se eu resolver depender da minha autossuficiência, eu já estou falido há muito tempo. Eu preciso do Senhor, eu preciso do controle do Senhor, da direção do Senhor, que o teu Espírito Santo
assuma o controle da minha vida, da vida dos meus irmãos aqui e dos meus irmãos em casa. Que de fato e de verdade nós sejamos conduzidos por Ti, porque se formos conduzidos por Ti, certamente seremos bem-sucedidos na nossa vida cristã. O Senhor merece que sejamos o melhor, o Senhor merece que sejamos testemunhas vivas, claras do Senhor. Todavia, para isso nós precisamos que o Senhor sustente, segure bem forte a nossa mão, dê direção através da Tua palavra, e mais do que isso, dê sede em nós de honrar a pessoa bendita do Senhor. Que a nossa reverência a Ti seja realmente uma reverência constante e cada vez mais crescente. Que a gente busque a palavra, não somente como conhecimento, mas sobretudo como maneira de aprender a melhorar o nosso relacionamento contigo, para que Tu vivas mais e mais plenamente em nós, para que sejamos os melhores representantes do Senhor na terra. O Senhor merece isso, nós precisamos disso, e o contexto onde o Senhor nos inseriu também precisa. Por favor, nos ajude, nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. E agora, queridos meus, amados do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação, a bênção e a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, sobre nós aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus continue a abençoá-los, uma ótima noite, até domingo com a graça do Senhor, e esperamos que isso aqui gere frutos que produzam, ou pelo menos nos incentivem a buscar o domínio próprio. Que Deus assim te fortaleça, meu irmão. Fique em paz.